Bom dia, irmãos. Tudo bem? Que bom que podemos estar juntos e faz algum tempo já que não os vejo. Todo pastor é um camarada apaixonado por igreja, apaixonado por pessoas. E nos dá tristeza e alegria ao mesmo tempo. Tristeza de ter uma limitação para o número de pessoas na igreja, mas é claro, a gente entende que estamos vivendo uma pandemia e, ao mesmo tempo, a alegria de ver a casa do Senhor aberta. E é sobre esses relacionamentos e essa situação que passa pela nossa cabeça é que a gente vai falar no dia de hoje. O que é ter uma vida equilibrada em meio à pandemia? Coisas difíceis de se tratar, né? Para alguns é algo normal, para outros é algo anormal. Eu conheço gente que voltou a fazer esportes ao ar livre, na praia e na academia, mas diz que para a igreja ele vai esperar a vacina, porque a igreja... Eu conheço gente que já me ligou e falou assim, olha, eu preciso voltar à igreja, não tem jeito, mesmo estando dentro de um quadro de doença pré-existente. Então, achar um ponto de equilíbrio e convencer as pessoas daquilo que nem os maiores especialistas sabem direito dizer o que é difícil. Então, a nossa pergunta nessa manhã é: o que é ter uma vida cristã equilibrada em meio a isso que nós estamos experimentando hoje, que talvez nossos filhos não experimentem? Se você olhar as pandemias por aí, tem mais de 100 anos da gripe espanhola. Então, como é que esse momento que é ímpar pode nos desafiar tanto com a questão do equilíbrio, Coloca para mim o segundo slide, por favor. Eu coloquei pelo menos 3 coisas para falar sobre equilíbrio. Se você tiver perguntas, então você também precisa ter um pulmão bem forte para falar daí com máscara, eu ouvi, repetir para o pessoal que está nos assistindo pela internet, e assim a gente poder crescer juntos e haver contribuição de todo mundo, né? Coloca para mim o segundo slide. Pode passar esse daí. A gente vai falar de vida equilibrada na pandemia. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o que é uma normalidade emocional. Diante de tantas coisas, essas decisões que precisam ser tomadas, puxa, posso andar de bicicleta? Pode. Sem máscara? Ah, não. Mas com máscara eu vou morrer asfixiado. Ai, meu Deus, e agora? Não vou fazer exercício? Vou fazer exercício? E como é que eu vou me relacionar com as pessoas? Eu estava conversando com um pastor do Rio e ele falou o seguinte, que na igreja dele, a esposa de uma família, a esposa trabalha no hospital, pegou Covid, mas até o momento que ela descobriu que tinha pegado Covid, os dois estavam tendo uma vida marital normal. E nem o marido e nem a filha pegaram Covid. Então, olha que coisas estranhas que escapam do nosso controle, escapam até das próprias regras que nós criamos, que a OMS cria, mas que tem que ser tomada porque é um direcionamento. Ok, então temos um direcionamento oficial ou oficioso, vamos dizer assim, né, sobre a Organização Mundial. Mas e qual é o meu procedimento como cristão? Não com a regra especificamente, mas como lidar com toda essa situação? Como lidar com essas coisas que escapam do nosso controle? Veja aí Mateus, capítulo 28. Abram, por favor, ou liguem suas Bíblias, né? Mateus 28. Versículo 8. Olha o que a Bíblia fala. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Qualquer cristão vai experimentar
coisas desse tipo. Essas mulheres que foram até o sepulcro de Jesus e viram que o corpo não estava lá, elas foram tomadas de medo e de alegria também. Eu não me lembro, dentro das poucas profissões que eu já tive, quando escapava do seminário, eu não me lembro de ter sentido nada disso. Não me lembro. Não me lembro de entrar em um incêndio e estar tomado de medo pelas chamas, e em meio a esse temor estar feliz. Puxa, estou caminhando para a morte. Pessoas gritando, preso ferragem. O Edmar está aqui, o Edmar também foi das fileiras da Polícia Militar. Não me lembro de um policial militar, membro da igreja, ir para uma troca de tiro num banco, sem medo. Não, eu vou lá e vou conseguir. Ou com medo e com grande alegria. Não me lembro de ninguém receber o anúncio de ser positivado com o Covid e falar assim, olha, pastor, eu estou com medo, mas estou com grande alegria. Olha, estou com Covid. A gente precisa entender que tipo de emoção eu preciso valorizar. E o que essas mulheres sentiram é que muitos irmãos devem seguir, é que mesmo quando recebemos uma notícia assim, positivo para a Covid, nós temos que entender que Deus continua sendo o Senhor da história. É Ele quem continua direcionando todos os passos da humanidade e da nossa vida. É Ele quem cuida de cada detalhe. Nada escapa do controle dele, escapa do nosso. Então, alguém que pode dizer que recebeu uma notícia como essa de Covid e permaneceu alegre, é alguém que tem convicção da salvação. Ninguém que esteja distanciado dessa emoção e dessa certeza, dessa consciência, vai ter alegria diante de notícias ruins. Por isso é que quando nós lemos e quando pessoas que não creem em Deus leem, se assombram, quando nós lemos que a morte do justo é alegria para o Senhor, Deus tem prazer nessas coisas, quando nós lemos isso, para nós faz sentido. Duas emoções, tristeza e alegria, por saber onde aquele irmão querido está, mas para outras pessoas não. Então, diante dessa normalidade emocional, eu preciso saber que eu também tenho um papel, eu tenho uma missão diante de tudo isso, que é provocar nas pessoas um questionamento do valor da vida e um questionamento de se ela tem convicção da sua eternidade. Porque se ela tiver, então a gente sabe, como Paulo já disse, que o morrer é lucro e o viver é Cristo. São coisas estranhas, são coisas que parecem até mórbidas, mas não é isso que eu quero deixar o sentimento de morbidez aos irmãos. Eu quero deixar você a ideia de que Deus continua sendo soberano. Então, experimentar coisas ruins sempre vai acontecer. Ao contrário do que o evangelho pregado na televisão se diz, se é que é evangelho, nós não temos blindagem. Nós sempre vamos experimentar coisas ruins. Nós não temos porque somos cristãos, temos salvação, agora nada de ruim vai acontecer conosco. Pode acontecer. Pode acontecer. E esses acontecimentos vão provocar em nós um questionamento de, será que eu estou orando o suficiente? Porque, às vezes, Deus permite que algumas coisas aconteçam para que nós dobremos os nossos joelhos e comecemos a orar mais. Como vai a sua vida espiritual? Acredite, se Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós, por mim, por você, você acha que Ele não vai permitir que outras coisas possam nos alcançar simplesmente para que nós nos acheguemos a Ele? O que está em questão aqui, dentro dessa normalidade emocional, é o nosso relacionamento com Deus. Então, coisas estranhas sempre vão acontecer. Talvez não experimentemos mais dessa forma, mundial.
Mas sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Mas a minha pergunta é, será que eu consigo fazer como essas mulheres aqui? Tomadas de medo, o Senhor não estava mais no sepulcro, e mesmo em meio ao medo, veio sobre elas grande alegria, gratidão, contentamento, prazer nas coisas de Deus. São perguntas que você e eu precisamos responder nessa manhã. Vamos ler mais um texto? Coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 5, só para você ter ideia que aquilo que essas mulheres experimentaram não é diferente daquilo que Jesus disse no Sermão do Monte. Mateus 5, versículo 4. Olhe o que o texto diz, mais uma das coisas que o mundo não entende, mas nós entendemos. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha só, a Bíblia está dizendo que felizes, bem-sucedidos, são os que estão chorando, porque eles receberão consolo. Se tivesse opção a qualquer um de nós, numa manhã como essa, de não precisar do consolo, porque você não precisou chorar, todo mundo ia se agarrar nisso. Mas não é essa a questão. Somos pecadores e vivemos num mundo caído. Então, não existe nada perfeito. Não existe nada perfeito nos relacionamentos. Se você se acha perfeito, então pergunte, se você é casado, pergunte ao cônjuge se essa pessoa é realmente perfeita. E ela vai te enumerar várias coisas. Não, olha, ele faz isso de errado, ele faz isso de errado. Mas, nesse relacionamento, o amor sobrepõe. Então, eu deixo de lado algumas coisas para dar valor a outras demandas, a outras coisas. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. A Bíblia, então, está dizendo que o cristão ele não é isolado emocionalmente, ele não é alguém que vive alheio aos acontecimentos, mas o cristão é alguém que, mesmo a experimentações ruins, de tristeza, esse cristão tem uma normalidade emocional. A nossa alegria sempre vai estar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. São coisas que são absurdas ao mundo, mas existe um outro tanto de gente que vive em meio ao desespero, desesperançadas, e que nós podemos fazer essa proclamação. Passa para mim mais um toque aí no slide. Olha só, um teólogo chamado Thomas Keyades, ele diz o seguinte: precisamos equilibrar a certeza da salvação e o temor a Deus com um lamento pelo pecado. As nossas emoções, essa normalidade emocional, ela tem que relacionar esses três: a alegria de estar em Deus e a lamentação pelo meu pecado. Lembra-se da parábola que Jesus conta, em que está o publicano e um pecador contumaz, e todo mundo, um fariseu e um publicano, perdão, e o fariseu, olha, obrigado, Senhor, porque eu não sou como este aqui. O publicano é um tipo de fiscal da receita agiota. Então, ele obtinha lucro pelas suas cobranças. Então, esse publicano orava de forma diferente do fariseu. Ele dizia: minha culpa, perdão, Senhor, porque eu sou culpado. Esse reconhecimento é o que vai associar o sentimento de perdão de pecados e alegria no Senhor. Se nós não percebemos isso, nós começamos a experimentar ou ter uma vida emocionalmente ruim. Pessoa que não tem a sensatez quanto ao seu próprio pecado, que ele não consegue perceber, já se tornou algo tão normal que para ele fazer aquelas coisas não muda nada. Então, quando isso acontece, essas pessoas também passam a ter uma emoção ruim ou uma emoção sem saúde. O que vai acontecer é que quando
algo incomodá-lo ou incomodar ou chegar até a sua família ou algo assim, o primeiro questionamento que se tem é: onde estava Deus? Ele ficou tão distante que ele não tem mais a presença da alegria do Senhor em sua própria vida. Então a sua normalidade emocional acabou. Porque ele trocou um grande sentimento, um grande alimentador de emoção por um pequeno prazer, uma pequena situação, um pequeno roteiro, uma pequena esfera de vivência. Só que isso normalmente extrapola as nossas vidas, porque coisas ruins acontecem em pessoas boas, com pessoas boas. A segunda coisa deixa eu lembrá-lo, se você quiser fazer pergunta, você fica à vontade, levante a mão aí, né? E eu vou... Dave? Presbítero Dave? Ok. E eu vou, com alguma paciência, você na internet também, a gente escuta e tece o comentário e repete aqui ao microfone, tudo com muita ordem e tudo mais. Agora, o segundo ponto é que nós temos que ter um equilíbrio em ação. Se então a forma equilibrada é essa, então agora nós temos um equilíbrio em ação. Olha o que esse mesmo teólogo fala, Thomas Keds. As pessoas professam um grande amor por Deus e por Cristo, mas estão cheias de rancor e, com frequência, têm conflitos com os outros. Você já deve ter conhecido alguém assim. Você já conheceu gente que é apaixonada por Jesus, apaixonada por Deus, que vem ao culto aqui, levanta a mão e balança para lá e para cá? A princípio não tem nada de errado com isso, viu? Coloca a mão no coração e chora. De novo, a princípio não tem nada de errado com isso. O grande problema é que quando passa daquela porta, tudo aquilo acaba. Ele xinga a mãe, ele briga com o vizinho, chuta o cachorro na rua, ele é grosseiro com as pessoas. Então, existe uma falha nisso. Essa pessoa provavelmente está tentando experimentar algo extremo, mas não tem uma vida equilibrada. Existe uma falha nessa situação, porque a busca por aquilo que é místico, a busca por aquilo que é transcendental, ele acaba com o testemunho dessa pessoa. Então não existe pessoa que busque muito a Deus e que não seja confrontada por Deus pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias atitudes. Não existe isso, gente. Ah, mas ele era tão piedoso e está preso. Uai, não entendi. E eu já vi casos assim. Puxa, fulano estava sempre na igreja, estava ali, ele levantava a mão, ele pregava, ele dava estudo bíblico, era líder num grupo, num pequeno grupo, e está preso hoje. O que faltou? Qual é a demanda dessa situação, desse equilíbrio da vida em meio à pandemia ou qualquer outro desafio, que faltou para essa pessoa? Talvez a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, responda bem para a gente, é um texto conhecido. Abra, por favor, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Um texto conhecido de cada um de nós. Olha o que a Bíblia diz. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Simples assim. Ah, não, pastor, mas é que com essa pessoa aqui, eu tenho realmente um problema. Mas eu amo a Deus assim com todo o meu coração. Então, se você pensa isso, se você que está acompanhando pela internet está pensando nisso, essa página na Bíblia tem que ser rasgada.
Da sua Bíblia, claro. Porque se nós cremos que a Bíblia ela é toda a verdade, então essa afirmação também é verdadeira em nossas vidas. Se eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu irmão, então eu estou fingindo. Eu não estou tendo um relacionamento verdadeiro com Deus. Então eu preciso, antes de mais nada, tratar com o meu irmão. Lembra-se quando Paulo, os irmãos devem lembrar, quando Paulo fala que se alguém quisesse ofertar algo, oferta, dinheiro, na igreja, mas tivesse problema com o irmão, ele deveria primeiro resolver o problema com o irmão para depois ofertar. Tamanha é a responsabilidade que nós temos nos nossos relacionamentos. Precisa existir equilíbrio entre aquilo que eu procuro fazer a Deus e a minha atitude para com o meu irmão. E eu vou falar, na pandemia é difícil, né? Alguns dos irmãos aqui devem estar experimentando em casa um Big Brother gospel, né? Todos em casa, a aula em casa, o trabalho em casa, e todo mundo, se tem criança, os gritos são em casa, não tem escola, é todo mundo ali. Você tem que ter equilíbrio. Como é que faz isso? É um exercício novo. Ninguém passou por isso. Mas a Bíblia, ela tem que me direcionar. Ela tem que me direcionar nesses relacionamentos. E aí, a gente sai expert em comunicação, ou a gente se comunica melhor, explica melhor, fala melhor. Olha, não me fiz entender, ao invés de você não está entendendo. Já viu isso? Você não está entendendo o que eu estou falando? Não. Então calma aí, eu que não me fiz entender. Então, a comunicação para se resolver problemas em meio à pandemia, em meio a essa demanda nova de vida junta 24 horas, é necessário. Temos que reaprender. Porque se eu não aprender, então, fatalmente, meu relacionamento com Deus será deficitário. Eu vou sempre, ao invés de aumentar, eu vou sempre cair um pouco mais. Equilíbrio em ação. Tem equilíbrio no relacionamento com as pessoas e com Deus, então isso vai gerar alguma atitude com as pessoas e com Deus. Vai haver crescimento espiritual. Gente, eu estou fazendo um resumo aqui de algo que são as nossas vidas. Não dá para resumir 24 horas por dia em simplesmente uma aula de escola bíblica. Eu sei que os detalhes, os desafios são enormes. Eu sei disso. Mas eu estou falando, temos que começar. Temos que começar. Se amamos a Deus, então nós precisamos amar o próximo. E eu preciso observar dentro do meu próprio lar qual é a falha. Normalmente a comunicação. Normalmente é isso. A informação truncada, mentiras. Normalmente é isso. Mais uma frase nesse slide. O verdadeiro cristão, ele conserva equilíbrio entre amor por Deus e pelas pessoas, em especial por aqueles dos quais discorda. Não é porque nós discordamos das opiniões, eu vou precisar tirar o óculos, porque ou uma coisa ou outra, tá, gente? Ou o óculos ou a máscara. Senão, se eu não conseguir, eu já não consigo ouvi-los. Se eu não conseguir enxergar, aí fica difícil. Então, o verdadeiro cristão, ele ama aquele que discorda dele. Isso não quer dizer que você vai passar a ser submisso no sentido de, tudo bem, você ganhou de novo. Quando a Bíblia nos fala que eu preciso pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, lá em Timóteo, quando Jesus deu a missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, tanto em Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra, o que ele estava dizendo é que, independente da cultura, independente do credo, eu preciso amar o perdido. Independente do bairro onde moramos, amamos aquele que está perdido. Independente do país onde somos desafiados a alcançar, perto ou longe,
eu preciso amar o perdido. Porque se for só uma razão social, olha só, se eu e você dissermos, eu discordo da política no sertão nordestino, mas ainda assim eu vou lá cavar poço para dar água àquela gente. Se só for essa a motivação, você vai voltar de lá cansado e triste. Porque você pode cavar poço, o pessoal usar mal, contaminar a água e aquele poço ter que ser fechado. Agora, se a minha motivação é trazer uma mensagem que muda a eternidade para aquele povo, então, embora o jeito de falar, as atitudes possam ser mal educadas, embora isso possa acontecer, eu amo aquela pessoa para que Deus mude a eternidade daquela pessoa. E aí, nesse instante, eu quero ser agente de transformação. Eu quero que esse equilíbrio, essa atitude, mude a eternidade das pessoas. Então veja, em meio à pandemia, nós também podemos pensar frutos bons. Nós podemos pensar como a Bíblia nos orienta. Nós podemos aumentar os nossos valores, a nossa percepção dos valores. Eu posso parar e ter um coração grato por tudo que Deus tem, ao invés de ficar reclamando daquilo que está faltando. É outra perspectiva. É outra. Por isso que o equilíbrio em ação depende de Deus e depende do seu relacionamento com o próximo, que é diferente da ação em equilíbrio. Eu vou fazer. Opa, calma. Você sabe fazer mesmo? Você já fez toda a segurança? Olha, como é que a gente vai fazer? Às vezes como pastor, a gente se mete em algumas enrascadas. Eu espero que os meninos não estejam assistindo lá do Guarujá. Um irmão na igreja falou o seguinte: pastor, eu sei que o senhor foi bombeiro, dentre as coisas que eu fiz para escapar do seminário, né? Sei que você foi bombeiro, e eu preciso podar uma árvore lá em casa. Eu falei assim, não, eu vou lá te ajudar, mas eu esqueci qual era o tamanho da árvore. Rapaz, pensa que abraço que eu dei num chapéu de sol. Porque não tinha equipamento. Eu fui bombeiro, mas não tenho os equipamentos do corpo do bombeiro. Pensa que abraço que eu dei. Ter a atitude, não, pode contar comigo, lógico, fui bombeiro e tal, não, vamos lá. Ter a atitude, a ação é uma coisa, mas e ter equilíbrio nessa ação? Será que também é verdadeiro? Será que, eu amo o próximo, eu amo o perdido, eu tenho um relacionamento com Deus, eu consigo ver a necessidade do perdido, isso tudo é verdade, mas como é que eu vou agir? Isso é importante. Quer ver? Eu vou colocar 3 grandes temas que aconteceu, e para nós é muito mais fácil falar mal do problema dos outros, né? A gente se junta assim, fulano, você viu, estava com aquilo, estava fazendo isso, ele fez aquilo errado, certeza. É mais fácil fazer isso, então a gente vai falar dos Estados Unidos, né? Coloca para mim. Os irmãos viram essas mensagens, ou as reportagens, não da última talvez, né? Do George Floyd e de Jonathan Isaac. George Floyd foi aquele negro americano, um afro-americano, que foi morto pelos policiais, sofrendo aquela pressão lá com o joelho e tudo mais, e aquilo lá moveu os Estados Unidos, a América, a Europa também, um pouco aqui no Brasil, onde aquele homem que foi morto, e então surgiu um movimento chamado Black Lives Matter. Vidas negras importam. Então, teve toda aquela comoção, uma visão, uma revisão dos códigos e das atitudes dos policiais, e em meio a todos aqueles manifestos que estavam acontecendo, o Jonathan Isaac, que é um jogador do Los Angeles Lakers, ele deixou, em um momento da abertura do campeonato, todos os jogadores se ajoelharam usando uma camisa preta, não sei se os irmãos viram isso, provavelmente sim, se ajoelharam usando uma camisa preta, escrito Vidas Negras Importam, e ele ficou com o uniforme do Los Angeles, um amarelo, de pé, e
e sem fazer menção nenhuma. A reportagem chegou até ele e perguntou para ele por que ele não tinha feito a mesma atitude dos seus companheiros no time de basquete. E aí ele disse: olha, o problema dos Estados Unidos e do mundo não é o racismo, não é só o racismo, tem diversos outros problemas. Tem o problema do flagelado, tem o problema do acesso às pessoas à universidade, tem o problema da falta de emprego, tem o problema da violência contra a mulher, tem o problema das drogas aos menores e aos maiores de idade. Então, o problema da sociedade não é só o racismo, mas é o pecado. Eu achei fantástico aquilo. Porque a mídia às vezes vende algo que ela nunca sentiu. É como se eu viesse aqui para falar dos preconceitos contra os asiáticos. Eu posso falar, em teoria. Posso ler muita coisa, mas eu não sou asiático. Eu não sei o que é ser barrado na porta do restaurante ou perder um grande emprego por causa do olho, da cor da pele. Então, eu preciso entender que a demanda que a sociedade tem, dentro dessa normalidade emocional, dentro do equilíbrio em ação, e agora a ação em equilíbrio, ela vai depender sempre da nossa identidade em Cristo Jesus. Porque se eu me lamentar por ser negro, então eu digo que Deus não tem poder para atuar sobre a minha vida. Ou que os projetos de Deus são menores para mim porque eu sou negro. Então, a minha ação, diante de tudo isso, é diferente. Porque eu preciso ser contra o racismo, mas eu preciso ser contra a corrupção. Eu preciso ser contra o racismo, mas eu preciso confrontar o síndico que, às vezes, quer ganhar dinheiro dentro do condomínio, em obras. Eu preciso ter uma visão de contrassenso. O senso comum está dizendo isso, eu vou dizer o contrário. Então, tem muitos outros problemas. A Guerra da Secessão, ou a Guerra Civil Americana, que foi a guerra em que Sul e Norte brigaram para poder haver libertação dos escravos negros e tudo mais, acontecia algumas coisas que devem acontecer em nosso meio, não exatamente com o racismo. Na igreja, todos eram a favor, as igrejas do Sul, todos eram a favor dessa história de escravo, de acabar com a história de escravidão. Todos eram. Afinal de contas, são cristãos. Todos estavam dizendo, se a Bíblia está dizendo isso, que tanto o servo quanto o patrão, lá em Efésios, eles têm que ter uma condição voltada para a cruz do Senhor. Se isso é verdade, então eles tinham colocado isso muito bem à frente das suas votações. E aí acabou a escravidão nos Estados Unidos. O grande problema é que as pessoas da igreja tinham alguns escravos de estimação. Algumas pessoas continuavam servindo aqueles cristãos, naquela época, dentro de suas casas, e era um trabalho como qualquer outro, um trabalho doméstico, um trabalho dentro da fazenda, só que a situação não tinha mudado. O pagamento era mínimo. Se fosse $100, eles estavam pagando 10 centavos, pensando de forma extrema. Então, as pessoas, embora tivessem dito que amavam o próximo, as atitudes dela não condiziam com aquilo que elas estavam falando. Dentro do nosso convívio em meio à pandemia, falando de normalidade emocional, falando de equilíbrio em ação, a nossa atitude tem que ser equilibrada, baseada na palavra de Deus. Eu tenho que olhar o próximo como perdido e me condoer com a situação deles. Eu tenho que, dentro da minha vida e dentro dos meus problemas, e nós temos que administrar muitos problemas, dentro de toda essa demanda, eu preciso ter um olhar para o outro, independente da cor, independente da raça, independente do bairro, do país. A minha visão, como cristão, ela precisa ser superior, não na ideia de que somos melhores,
mas ela precisa ser superior porque nós temos a Cristo. Se isso não mudar, então aí agora nós temos dificuldades. Eu tenho dificuldade, por exemplo, em ver muitas igrejas na Baixada Santista, uma ao lado da outra, muitas vezes, e continuar vendo irmãos amassando um papel de bala ou de biscoito ou o que seja e jogando na rua. Parece que o Evangelho não mudou o amor à criação e à criatura. Parece que o Evangelho não trouxe mudança pedagógica na mente, metanoia. Nós só vamos vivendo. Você é evangélico? O que isso quer dizer? Quer dizer que todo domingo eu estou na igreja. Não é isso. Isso quer dizer que, se a praça é pública, ela também é minha, eu cuido. Mas eu votei, eu pago os impostos e o poder público tem que fazer. Faz, lógico que faz. Mas, se eu tiver uma tarde e cuidar da praça que fica em frente à minha casa, será que minhas filhas não vão viver melhor, não vão poder brincar melhor? Será que eu preciso esperar o poder público fazer? Veja, não estou tirando a responsabilidade, eu estou colocando a responsabilidade. Estou colocando a responsabilidade. Será que nós temos disposição, não agora, por causa da pandemia, né? Mas será que nós temos disposição de dar carona, hein? Algo difícil, para alguém que esteja vindo do mercado, um idoso vindo do mercado e que precisa de ajuda para levar as compras? Qual é a nossa disposição? Eu estou passando por umas situações por causa da pandemia, e eu acho que os irmãos também. Meu carro é branco e o meu carro é parecido com o carro da polícia. Então, para acessar algumas pessoas que perderam o emprego e assisti-las, eu tenho ido em alguns horários que ela pode nos receber, porque elas estão correndo atrás para poder sobreviver. Então, por 2 vezes eu fui em alguns bairros no Guarujá, um pouco mais afastados, e do jeito que eu entrei na rua, ou no beco, melhor dizendo, mas parecia assim um espalhamento de multidão. Porque eu entrei, e do jeito que eu entrei, os camaradas correram para lá e para cá, porque eu sabia que ali tinha algumas pessoas envolvidas com drogas. Tem os termos técnicos, mas eu não vou falar aqui, os irmãos devem conhecer. E aí, quando eu cheguei na casa da pessoa, eu falei assim, rapaz, eu fiquei com medo, na casa da família. Porque na hora que eu entrei, todo mundo correu e tudo mais. E depois aquelas pessoas vieram questionar, essa pessoa que foi ajudada, por que um policial estava visitando-as naquele momento ali. O carro era, entre aspas, da polícia, né? Muito rápido, à noite e tudo mais. Então, algumas atitudes precisam mudar. Eu também tenho que ser esperto. Então, eu já estou pensando em como é que eu vou fazer com o carro. Ou eu vou trocar de carro, ou, né, pegar um carro emprestado, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas a minha atitude ela tem que condizer. Será que nós vamos aos extremos com algum equilíbrio? Será que conseguimos fazer isso? Então, quando você me vê aí e estiver com uma aparência diferente, não, acredite, eu estou mudando o estereótipo para poder alcançar algumas pessoas que são diferentes. Então, se você vê esse bigodão assim com barba, creia, é proteção. Eu estou ficando barbudo para as pessoas não me confundirem. Mas tem que fazer. Tem que haver mobilização. A Bíblia está nos dizendo, pode passar para a frase. A Bíblia está dizendo que essa ação em equilíbrio, ela tem que ser direcionada. Olhe, por favor, Lucas, e nós vamos caminhar para o final. Lucas, capítulo 6, versículo 32.
Lucas 6:32. Olha o que a Bíblia diz. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Esse sim é um grande desafio. Esse sim é um contrassenso, é uma contracultura. Como é que você vai emprestar R$50 para alguém que você tem a convicção de que não vai te pagar? E a Bíblia está dizendo, é isso. Como é que eu vou amar? Como é que eu vou amar alguém que tentou me destruir, me afastar ou me rebaixar na empresa? É isso que a Bíblia está dizendo. Como é que em meio às atitudes, né, na pandemia, eu vou continuar amando o perdido, mesmo sabendo que esse perdido já se pronunciou como meu inimigo, e mesmo sabendo que, sendo ele inimigo, eu preciso amá-lo? Irmãos, a Bíblia não está falando aqui, no versículo 37, se fosse a sequência, não está falando aqui, e isso vos será fácil. Não está falando isso. Pelo contrário, a Bíblia vai falar que nós somos enviados como cordeiros em meio a lobos. Nós somos enviados como presa fácil, para ser alimento aos nossos inimigos. Mas lembre-se que nós temos um pastor, o bom pastor em João 10. E é Ele quem nos protege, mesmo no caminho da morte, Salmo 23. Mesmo no caminho obscuro, Ele usa cajado para conduzir a ovelha pelo caminho certo. Essa é a nossa confiança. Porque se você confiar naquilo que você conhece, mas eu sou faixa preta de arte marcial, mas eu tenho porte de arma, mas eu conheço todo mundo naquela região de criminalidade. Esqueça. Essa atitude, ela não é espiritual. Se você não sair de casa, se nós não sairmos de casa com confiança de que Deus está indo à nossa frente, com a fé de que podemos ser usados por Deus mesmo em meio à pandemia, então, se nós não fizermos isso, esqueça, vai ser trabalho em vão. Vai ser trabalho em vão. Passa para mim, por favor, Elias. Santos verdadeiros, e eu vou terminar, santos verdadeiros, portanto, têm equilíbrio. Eles não amam somente seus amigos, mas também seus inimigos e os que são diferentes. Eu tenho desafiado a congregação lá a sempre olhar o próximo com muito amor, seja ele quem for, né? A Bíblia, quando conta a parábola do bom samaritano, não diz que aquele que foi assaltado, ele era um cristão, ou ele era um religioso, ou era alguém temente a Deus. E, ao mesmo tempo, aquele que ajudou o bom samaritano, a Bíblia não fala quais eram os tipos de crença que ele tinha. Fala que era de Samaria, um povo que se misturou ali em meio ao seu crescimento, em meio aos exílios. Então, eu tenho ensinado lá na congregação, lá no Guarujá, de que eu preciso amar mesmo diferente. E aí eu vou aos extremos. Se um dia entrar um drag queen, com todas as suas indumentárias, com todas as suas estranhezas, nós vamos ter sempre dois desafios. Amá-lo, no sentido de proclamar o Evangelho, saber das suas necessidades, para que ele se torne um cristão e mude a sua aparência condizente àquilo que Deus o criou para ser,
Esse é um desafio. E o 2, educar a sua própria família, porque causa estranheza. Imagine aqui na Jardim. De repente tem uma vaga pelo aplicativo, a pessoa se cadastra ali. Mas aqui não tem, você tem que se cadastrar. E a pessoa, tira o celular do bolso. É para cadastrar? Calma aí. Estou cadastrado. Eu tenho o desafio de amá-lo e eu tenho o desafio de explicar para minha família que fala assim, olha, ele é tão pecador quanto eu. Mas ele precisa também do Evangelho, assim como eu precisei. E só isso vai poder mudar a vida dessa pessoa. Isso dá um trabalho, rapaz. Minhas filhas, mesmo com as aulas online, tem alguns questionamentos entrando, na escola até delas tem pouco, entrando e pensando, e colocando pensamentos. As propagandas de televisão mostram alguns relacionamentos que Deus desaprova, e a gente tem que ir com paciência, educando e dizendo, não tem diferença. Somos tão pecadores, estávamos tão perdidos quanto aquelas pessoas ali, que a televisão está mostrando e que estão dizendo que é normal e não é normal. Por isso que a gente os ama. Isso dá uma canseira, isso dá algumas tardes aí de conversa. Não é algo simples, mas a minha ação ela tem que ser equilibrada. O Evangelho nunca veio até nós como uma mensagem simples. Sempre foi uma mensagem desafiadora. Abandonar pecados é um desafio. Olhar para a cruz e para nada mais é um desafio. Eu espero que os irmãos possam sair daqui com a cabeça assim fervendo, não por culpa, não por nada disso, mas porque nós temos perdão em Cristo Jesus, mas fervendo no sentido, puxa, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou amar as pessoas do meu condomínio? Como é que eu vou falar com o meu vizinho? Como é que eu vou... qual é a minha atitude dentro da reunião desse condomínio? Como eu vou amar a pessoa que está trabalhando ao meu lado e que quer me rebaixar, falando mentiras? Como? Acredite, Deus lhe dará sabedoria, porque Tiago é quem fala isso. Se alguém precisa de alguma coisa, peça sabedoria que Deus dá gratuitamente, é de graça, é só pedir e Deus dará. Então, Deus vai direcionar os seus passos, assim como tem direcionado os meus, e a gente vai tateando e querendo aprender mais sempre. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Alguma pergunta? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nós sentimos vergonha de algumas atitudes que nós fazemos, porque não são atitudes que a Tua Palavra diz, mas nós sabemos que podemos ser transformados todo dia, o dia inteiro. Por isso nós pedimos, nos dá a coragem de fazer a diferença e nos dá a estratégia certa, sabedoria vinda do céu, para que nós possamos alcançar pessoas próximas, familiares que talvez não conheçam a Ti e pessoas distantes que talvez passem pela nossa vida por alguns momentos apenas, mas queremos fazer diferença na vida dessas pessoas. Nos dá coragem, intrepidez para falar daquilo que vem do alto, não por oratória simplesmente, mas sabendo que o Senhor é tão poderoso que pode usar a cada um de nós que somos pecadores. Usa-nos para a Tua vontade, pela Tua vocação. Dá-nos, Senhor, um domingo diante de Ti, que possamos repensar nossa vida em meio à pandemia, tenhamos equilíbrio diante do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.